Fala pessoal, olha eu mais uma vez aqui com mais esse vídeo. Eu gostaria de já entrar esse vídeo com uma passagem da Bíblia que eu tenho guardado aqui comigo, e eu gostaria de frisar ela, que é muito interessante, tem muito a ver com o que eu vou falar aqui agora. E diz assim, está em Mateus capítulo 7, versículo 13, e diz assim, essa Bíblia minha aqui, ela tá numa tradução mais simples, tá? Mas tem a outra tradução, mas ambas não mudam o sentido. São todas a mesma coisa, apontam para a mesma direção. Diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Deixa eu guardar a Bíblia aqui. Espera aí, pessoal. O que eu entendo com isso? O que a gente compreende com isso? A vida com Deus, se apegar a Jesus, se voltar para Deus, não é simples, não é algo fácil, não é algo que você consegue de mão beijada. Seguir a Jesus não é a mesma coisa que seguir uma torcida, seguir um time de futebol. Não é a mesma coisa. Se decidir pelos caminhos de Cristo não é a mesma coisa que decidir juntar um dinheiro para o final do ano. Não é a mesma coisa que decidir investir em algo. Não é a mesma coisa que decidir comprar uma casa, por exemplo. Não é a mesma coisa que decidir abrir uma loja de sapato, ou decidir juntar dinheiro para comprar um carro, ou decidir fazer um Uber, ou decidir casar. Não. A vida com Deus é difícil, pessoal. É uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. A partir do momento que a pessoa ela decide dentro dela se voltar contra a maré, o curso da maré do mundinho que ela vive, ela tem que entender que ela vai ter que nadar contra a correnteza. Ela tem que compreender que vão ter coisas na vida dela que ela vai ter que renunciar, que ela vai ter que abrir mão, que ela vai ter que ter essa autodisposição para abandonar, para que ela consiga alcançar Jesus. Porque para que você tenha Deus, para que você esteja em harmonia com o eterno, com o reino dos céus, aqui embaixo nada pode ocupar o lugar dele na tua vida, nada pode estar acima dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus, ele não é Deus de mais ou menos. Deus, ele não é Deus de resto. Deus, ele não é Deus de metade. Se você está longe da presença de Deus, se você está no mundo, se você não tem Jesus, se você nunca pisou a planta do seu pé na igreja, se você já pisou, mas hoje em dia já não consegue mais voltar, entenda. Você não vai voltar de mão beijada, você não vai voltar fácil. Você tem que entender que é uma guerra. Você tem que entender que para isso você vai ter que travar uma batalha. Uma batalha contra o seu maior adversário, que é esse que todo dia você vê ele no espelho, que é você. Exatamente. O seu maior inimigo, o seu maior adversário não são os demônios. O diabo, ele não tem autoridade para nada. A autoridade já foi concedida a você, a mim. A autoridade, domínio e controle sobre a nossa vida.
Cada um de nós temos o controle sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. É bem realidade uma frase que eu ouvi uma vez num dos filmes dos Vingadores, em que o Tony Stark, ele tá... Eu não lembro se foi o filme do... Né, se é o Guerra Infinita ou se foi o Homem de Ferro, 1, 2 ou 3, eu não lembro. Mas eu me lembro dessa frase, que o Tony Stark, ele disse: nós criamos nossos próprios demônios. E é exatamente assim na vida real. Nós alimentamos nossos próprios inimigos. E qual é esse inimigo? Nós mesmos. Nós alimentamos a nossa natureza. Nós criamos as raízes no mundo. Os vícios. Você que hoje não consegue abandonar um certo tipo de vício, um dia você escolheu, optou por experimentar esse vício. E agora ele abraçou, ele está enraizado em você. E você só vai vencer ele e alcançar a salvação, porque com esse vício que você tá, você não vai alcançar a salvação. Sua alma vai perecer. E você um dia pode ser pego de surpresa. Então, cada decisão, cada atitude, cada situação que hoje nós temos vivido, você tem vivido, é fruto de uma escolha que você tomou lá atrás. Bom, sabendo disso, inteligentemente falando, alguém pode mudar o passado? Hoje nós estamos na quarta-feira. Você pode mudar o dia de terça-feira? Não, você não pode mudar a terça-feira, né? Mas o que você pode fazer? Você pode consertar, começar a trabalhar para corrigir o seu agora e o seu amanhã. Entende? Mas como? Como que eu posso fazer isso? Com escolhas e atitudes corretas. Minha vida, Paulo, é uma vida totalmente contrária a uma vida que carrega os princípios cristãos. Sim, mas entenda que ser de Deus não é ser simplesmente cristão, não é ser religioso. Deus não era com a religião. Deus, ele apregoava a liberdade. Jesus, ele apregoava a liberdade. Jesus, ele quebrou protocolos religiosos. Ele bateu de frente com a religião. Ele bateu de frente com os fariseus que viam que não se podia realizar milagre no sábado, mas não conseguiam ver o milagre. Entendeu? Os fariseus eram invejosos. Os fariseus, eles não queriam entrar no reino dos céus e também não queriam que ninguém entrasse. Portanto, você que está me ouvindo aqui, entende? Olha, eu sei que você já ouviu isso de muita gente, que Jesus está voltando e blá blá blá, e essa mesma conversa de sempre. Só que não é possível que, com tudo que tem acontecido no mundo nos dias de hoje, e só por causa dessa paradinha que deu, a pandemia passou, você tá tranquilo, você já esqueceu que há alguns meses atrás Deus colocou o planeta de joelho e um monte de gente morreu por conta de uma pandemia que não foi Deus que matou, foi a escolha de cada um de nós, a escolha do mundo, entendeu? Muitas pessoas morreram, foram salvas, alcançaram a salvação pela graça. Muitas pessoas perderam a salvação, infelizmente. Mas é o mundo que tem sido o palco da rebelião humana nos dias de hoje. Então, Deus, Ele tá aí. Ele está dando a chance para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos a se arrepender de nossas iniquidades, de nossos erros, de nossos pecados. Ele quer que nós venhamos a se entregar para Ele, de corpo, de alma, de espírito. Entende? Não é ser um religioso, não é deixar uma Bíblia fedendo sovaco embaixo do braço e ficar dando paz do Senhor para todo mundo que você vê na rua, não. Não tem nada a ver. Ser de Deus é ter liberdade. Ser de Deus é você ser uma pessoa livre. Ser de Deus é você ser uma pessoa independente.
ser uma pessoa feliz, honesta, buscar a justiça, buscar ser sincero, ser leal, ser verdadeiro. Isso é ser de Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós. A Bíblia, ela fala, né? Se a vossa justiça, os escribas e os fariseus eram os caras que, né? Os caras andavam, né? E a Bíblia fala assim: se a nossa justiça não excede a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma a gente ia entrar no reino dos céus. Então, busque ser justo, mas comece sendo justo com você mesmo. Comece sendo justo com a sua alma, porque se você está nos caminhos errados, existe os céus, como eu já falei aqui no canal, existe os céus, o reino dos céus, mas também já tenho dito que se sempre para algo bom ou para algo ruim, existe uma força oposta, existe o oposto. Se existe o céu, existe o inferno. E considere isso que eu tô falando pra você, que talvez esse louco, que talvez pra você seja um louco que não entenda do que tá falando, considera que ouça bem o que eu estou dizendo. De 100% das pessoas que morrem, vá por mim, que se 10% alcança a salvação, acho que ainda é muito. É sério, pessoal. Entrar no reino dos céus não é fácil. Entrar no reino dos céus é para aquele que sacrifica, é para aquele que abandona, é para aquele que renuncia, é para aquele que realmente, de fato e de verdade, quer abraçar Jesus, quer ter uma vida de comunhão com Ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque de alguma forma eu creio que o Espírito Santo está me movendo agora a falar isso para você. Eu queria que você ouvisse e considerasse o que eu estou te falando. Eu postei uns vídeos muito fortes no canal alguns tempos atrás aqui. E eu creio que vocês deram ênfase, mas eu ainda percebo que ainda não tem sido suficiente. Só que sabe o que eu entendo? Pra você que tá ouvindo o que eu tô falando aqui, não são as minhas palavras, não é o que eu falar, não é o que eu postar. Não, quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convence, se o Espírito Santo não te dá força, vocês não vão conseguir. Só que também vocês têm que ter uma iniciativa. Vocês têm que tomar a decisão dentro de vocês. Vocês têm que querer. Nós temos que querer. Nós temos que ter a iniciativa. Porque nesse momento agora nesse exato momento que você está ouvindo o que eu estou falando, sabe, nesse momento agora que você está com o seu celular, você está vendo as palavras que estão saindo da minha boca. Vocês desculpam, pessoal, que eu tô meio ruim. Fui na Santa Casa hoje, fiz exame. O resultado deu negativo para Covid, graças a Deus. Deus é maravilhoso. O Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. E se desse positivo também, graças a Deus. O Senhor é soberano e sabe de todas as coisas. Graças a Deus na vida ou graças a Deus na morte. Falo isso com todas as letras. Na vida ou na morte, não importa. Viver é Cristo e o morrer é o que? Lucro. Viver é Cristo, pra mim eu penso assim. E o morrer é lucro. O morrer é lucro. Entendeu? Então, pessoal, passando os carros aqui barulhentos. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, pra nós, né? Dá tempo, pessoal. Jesus, Ele não tá às portas, Ele tá mais que às portas. Entendeu? Só que depende de cada um de nós.
depende de mim, depende de você, de cada um de nós tomar a decisão correta e aplicar o nosso coração a se voltar para Ele. Você quer vontade? Você quer vontade para voltar para a igreja? Você que está afastado? Tem gente aí que tá ouvindo aqui. Eu sei que tem pessoas aí de vocês aí que estão ouvindo o que eu tô falando aqui, que são afastados da igreja. Vocês estão afastados, vocês estão longe, vocês sabem da verdade. Você sabe da verdade. Você sabe da palavra de Deus, mas você está afastado. Você está querendo força, você está querendo coragem, você está querendo vontade de voltar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ter vontade não. Você não vai ter coragem não. Você não vai ter vontade, nem coragem, nem disposição. Você só terá isso daí se você chegar no fundo do poço. Porque só lá que a pessoa lembra de Deus. Mas enquanto você estiver vivendo como você está, você não vai ter coragem, e não vai ter força, e não vai ter disposição. Sabe por quê? Porque para se voltar para Deus exige de você que conhece a palavra de Deus, ou talvez de você que não conhece, sacrifício. Você tem que sacrificar. Você tem que dar o seu... fazer surgir dentro de você essa disposição para entrar em guerra contra a sua natureza, contra a sua própria vontade. Porque o mundo, enquanto você está no mundo, enquanto você está longe de Deus, você está sobre o domínio do que domina esse mundo hoje, que são as trevas, que é o mal. Não é o que a Bíblia diz? Que o mundo jaz adormecido num sono do maligno. E é verdade. Quase que imperceptivelmente 100% da população desse planeta está de alguma certa forma mergulhada no engano. Mas nós, pela misericórdia de Deus, temos sido guardados, muitos de nós, pela misericórdia eterna, temos sido guardados por Ele. Entende? Eu queria, tô pensando nisso, que há alguns tempos atrás eu tive a inspiração de um poema e eu tenho ele guardado comigo aqui, e eu queria dividir ele com você. E é de uma forma rápida. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e meditasse também em tudo que eu tô falando para você aqui agora. Não desiste desse vídeo, ouve ele até o final. Por favor, ouve ele até o final, que é uma forma de o Espírito de Deus chegar até você e te despertar, para te dar força, para você se levantar, para você entender que sua alma está correndo risco. Você tem noção do que é você morrer? Essa alma sua se desprender desse corpo no qual ela está aprisionada. E quando você abrir os seus olhos à realidade espiritual, já como que você realmente é, que é uma alma, você vê a verdadeira realidade. Você vê os portadores da morte, você vê os anjos da luz, mas você saber que você perdeu a salvação. Você está indo para um lugar de tormento, de dor, de sofrimento, do qual tua alma eternamente será atormentada no fogo do inferno, porque você não aceitou, não se submeteu, não se rendeu. Então diz assim, e eu vou ler aqui para você esse poema. É rápido, mas presta atenção, Diz assim: o oposto me encarava, através do espelho ele me fixava. Constantemente no ar estavam os conselhos, me dizendo que eu era um erro. E isso não parava. E de todas as formas ele tentava. Para onde eu olhava ele apontava.
e com veemência me acusava, pois de minhas vontades ruins ele se alimentava. Quando eu via os traumas e complexos ele trazia, e tudo eclodia em minhas lembranças, registros, partes de um escrito, linhas traçadas de um passado regido com tintas de dor. Nas páginas de um livro eu escrevi um clamor. Nascia ali um embate, um duro combate de duas almas gêmeas, com características distintas. Cabia a mim ceder ou reduzir ao meu querer, para que a luz de Deus viesse permanecer, pois Jesus também passou por esse mesmo proceder, onde ele esvaziou seu ser de toda a glória e se deixou por nós conhecer o passado em conflito com o presente, o entrechoque das armas de guerra agora existente. O passado constantemente tenta tragar o presente para subverter o futuro e deixar tudo sem forma escuro. Do outro lado do espelho, vou golpeando esse reflexo sem receio, ignorando o conselho, pairando no ar, como fumaça de um banho quente vaporizando o ambiente, pois enterrei o passado existente. Não que voltar ele ainda não tente, o passado não é desistente, mas vivo agora o presente, aproveitando cada momento, mas olhando sempre para frente, buscando ser ambiente agradável para o poderoso Deus vivente. Então, é isso, pessoal. Vocês me desculpem aí, só em um aí. É que tá fogo, mas eu tô sarando, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Ele nos alerta, porque Ele nos ama. Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Ele nos direciona, porque Ele nos ama. E depende, eu sempre tenho dito isso, de cada um de nós, de nossas escolhas e decisões. E se você vai ouvir o que eu te falei aqui, vai guardar com carinho, tá? Não demore para tomar sua atitude, não demore para tomar sua decisão. Não demore, pessoal, porque não há mais tempo de esperar, não há mais tempo de curtição. Essa mensagem que eu tô passando aqui para você talvez possa ser a última palavra, a última chance que Deus está te dando. Você sabe qual pode ser o seu último dia de vida? Você sabe qual pode ser a sua última hora? Então existe um Deus, e Ele quer salvar cada um de nós. Existe o reino dos céus, existe o reino do inferno, e muitas almas que morrem sem Jesus, quando a alma descola do corpo, elas acabam tendo uma surpresa muito desagradável e acabam se deparando com uma realidade a qual elas não conheciam, com uma realidade a qual elas nem imaginavam que existia. Entendeu, pessoal? Então, guarda com carinho, que é o Espírito Santo lembrando de cada um de nós. Entendeu? Quando você está ouvindo essa mensagem aqui, tem jovens morrendo, tem pessoas morrendo, dando seu último suspiro e tendo uma surpresa muito desagradável. Olha, aproveita a oportunidade, abraça a oportunidade, porque Deus, Ele está te chamando. Ele está te chamando, Ele quer que você dê lugar para Ele, que você dê chance e oportunidade para Ele. Entendeu? Nós somos aqui viventes, não de passagem, mas com um propósito, nesse ministério de gestação do Espírito Santo, nessa espiritual maternidade, para nascer para a eternidade. Entendeu? Ouça a cachoeira de versos escorrendo por esse seu pensamento inverso, batendo nas pedras desse seu coração duro, que é o precioso Jesus, com sua naús, trazendo luz para esse invólucro carnal, sem forma, vazio e escuro,
Aquele que em vida, meu jovem rapaz, em seus prazeres e desejos se deleita, quando o vento bater na eira, será lançado na caldeira, onde agora consciente está aquele que já foi vivente, mas não quis aplicar em Deus seu coração e sua mente. Agora, ele lá embaixo no inferno, ele quer voltar para cá. Atormentado no fogo, ele não para de a Deus e os seus parentes chamar, mas não dá mais para ele voltar. Sabe por quê? Porque essa alma em vida, ela já destinou o seu lugar. Quando escolheu rejeitar a voz de Deus que sempre esteve a chamar: filho, volta para mim, corre, porque eu estou a te esperar. Arrependa-se dos teus maus caminhos, ouça a minha voz que diz: é chegado o reino dos céus até vós. E me aceite, deixa eu trabalhar, deixa eu entrar em você. O reino dos céus é chegado até vós. Essa é a mensagem que Deus ordenou para que os discípulos e para que aqueles que o conhecem anunciem ao mundo. É chegado o reino. O reino dos céus não começa visível. O reino dos céus começa de uma forma invisível. Aonde? Dentro de cada um de nós. É o próprio Espírito Santo, é a própria sabedoria, a própria presença de Deus se estabelecendo, se fixando dentro daquela criatura. E ali dentro daquela criatura, trazendo para ela o reino dos céus, trazendo a vida. Assim como só as mulheres, elas têm em suas células a célula real, a célula da vida, assim também só o Espírito Santo tem em sua composição espiritual a vida eterna. E se você tem o Espírito Santo, você tem a vida eterna. Entendeu? Maravilhoso. Deus é poderoso, gente. Deus é grandioso. Ele é acima de tudo. Ele é acima dos degraus de todo conhecimento humano. Entendeu? Acima da psique humana, da biologia, da física e da química. Está o Senhor. Por isso que Jeremias disse: aquele que se gloriar, glorice-se conhecer o Senhor Jesus. Que Deus, ele é a expressão máxima dos valores absolutos. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes do próprio tempo. Ele habita de eternidade em eternidade. Nada foge do controle de Deus. Tudo que está acontecendo aqui agora, Deus já sabe do amanhã. Deus, ele conhece teu futuro. Ele sabe quem você era, quem você vai ser. Ele sabe quem você é. Ele já sabia quem você era desde antes de você nascer. Ele projetou toda essa realidade. É como se existissem várias realidades de cada um de nós. Mas essa realidade na qual você está é a que maior é a probabilidade de Deus te salvar. Portanto, guarda com carinho as mensagens do poderoso Deus de Israel. Yahweh, eu sou. Ele está te chamando. Ouça a voz do Espírito que diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, guarda com carinho, pois é uma forma de o Espírito Santo chegar até nós. Eu espero que com esse vídeo eu tenha de alguma forma agregado a tua mente e te alertado, tá? Quanto a necessidade, a consciência de que o fim está próximo, mais próximo do que nós imaginamos. É tempo de você correr e, como ensinou o profeta Jeremias, se humilhar diante do Eterno, com o seu joelho no chão, com o seu rosto no pó, ajoelhe, com o rosto no chão, suplique por misericórdia, por compaixão tudo. Peça para Deus salvar a tua alma. Arrependa-se dos seus pecados, não só confesse, mas abandone. Volte-se contra essa vida errada que você tem vivido hoje, contra essa vida que é totalmente contrária aos princípios de Deus. Aplique-se a palavra de Deus, a palavra da verdade. Tem uma Bíblia empoeirada aí na tua casa, comece a ler ela e aplicar o teu coração nas palavras de Deus, que você vai ver que Deus, ele vai ver a tua sinceridade e ele vai configurar a tua vida, ele vai trabalhar em você. Ele vai trair você. A partir do momento que decide aceitar Jesus, ele já salva a tua alma.
E aí, meu caro, entrega os teus caminhos na mão de Deus. É isso que eu tenho pra dizer. Tamo junto, pessoal. Uma boa noite a todos e é nóis.